Agora que estamos oficialmente em 2025, vamos nos lembrar das várias notícias, estreias e decepções do ano passado na saga Star Wars. The Mandalorian Grogu, The Acolyte, 25 anos de Ameaça Fantasma, Star Wars Outlaws e até mesmo Darth Jar Jar compõem ano passado que talvez para uns aí tenha tido mais falhas do que acertos. Mas será que foi isso mesmo? Bora pro vídeo que a gente descobre isso junto. Saudações imperiais com o primeiro vídeo oficialmente planejado aí para 2025 aqui na Rádio Imperial, embora não sendo o primeiro a ser lançado, então confere aí os lançamentos do ano até agora. Antes da gente seguir também, você se lembra, obviamente, da pauta aqui, que é a retrospectiva, mas deixa eu te lembrar da obrigação moral de você deixar o like, ativar as notificações, se inscrever no canal, obviamente, para você não perder mais conteúdos como esse e nos próximos anos que virão aí nesse glorioso império, por assim dizer, tá? Então, se formos falar aqui da retrospectiva como um todo, a gente vai começar, obviamente, pelo começo do ano, lá em janeiro. No início do ano ali, a gente foi surpreendido, na verdade, com uma notícia. Din Djarin e o Pequeno Grogu irão para as telonas em um filme de Star Wars que lança no dia 22 de maio de 2026, ou seja, ano que vem. Estrelando Sigourney Weaver, que vocês conhecem com certeza de Alien, e obviamente o Pedro Pascal, que todo mundo conhece como, né, o Grogu, digo, o Mandaloriano, tá? Você obviamente se chama o filme ali O Mandaloriano e Grogu. É um filme um nome meio assim ruinzinho, tá? Até hoje todo mundo tá esperando que mude, que seja só um título de produção, mas aparentemente você vai lá assistir o seu pôster de cinema, né? Você vai lá no cinema, vê seu pôster lá, Star Wars, uma história apresentando Mandalorian e Grogu. Aí você olha assim e você fala, caraca, né? Mas de qualquer forma, você sabe que o Mandaloriano e Grogu chegam após uma terceira temporada, que na minha opinião foi mais lá do que cá, tá? E que sofreu de uma consequência narrativa muito forte em deixar o Din Djarin de escanteio em sua própria história, enquanto trazia o Grogu de volta, de quem ele se despediu ali de uma forma muito bonita no final da segunda temporada de The Mandalorian, e trazido ainda até na série do Boba Fett, e não a série dela. Embora você tenha toda aquela questão de conectar o universo, o Mandoverso, conectar o mundo de Star Wars, você ainda deixa uma parcela de seus fãs perdidos também, para você precisar assistir essa série para acompanhar o Mandoverso como um todo, né? E além disso também tem o Zeb de Rebels, tá? O filme a gente sabe aí que o Mandaloriano e Grogu vai ter o Zeb de Rebels, então pode ter a certeza que todo mundo no cinema vai ficar confuso o suficiente para quando essa for a primeira experiência deles em Star Wars, tá? E logo depois a gente tem também Star Wars Ahsoka, segunda temporada, que foi anunciada, foi confirmada, tá bom? Com Dave Filoni escrevendo, e a série tem a Rosario Dawson como atriz principal no papel da Ahsoka, é claro. A gente, nesse ano de 2025, ficou sabendo de um rumor de recasting aí pro Baylan Skoll, que no caso pro Ray Stevenson, né, que interpreta o Baylan Skoll, que infelizmente nos deixou, e na verdade esse recasting aí é o Sandor Clegane, ou Khan, lá em Game of Thrones, tá? Eu ainda coloco isso aí como rumor, porque embora 90% confirmado por fontes oficiais, etc e tal, eu ainda devo dizer que é só rumor porque não saiu nada da boca da Lucasfilm, tá? Eu ainda acho assim que isso aí abre todo um debate, tá? Na minha opinião, porque assim, eu acho que o Baylan Skoll, ele trouxe tanto impacto que ele já tá associado automaticamente com o Ray Stevenson. Sabe aquela história ali de você não fazer o recast da Carrie Fisher lá no episódio 9 e você construir aquela história, né, ao redor dela, ao redor da falta dela, na verdade? Naquele caso ali ficou um pouquinho estranho porque eles quiseram reaproveitar algumas falas, algumas cenas de arquivo, né, que não foram usadas, ou manipular um pouco a perspectiva de câmera das cenas que já foram usadas. Mas aqui nesse caso você poderia fazer um certo tipo de falso recast, que é basicamente o Baylan, ele poderia se deparar com alguma coisa lá em Perídia, ser acometido por um acidente, digamos assim, que deixe ele mascarado. E de repente você tem outro vilão, assim como Kylo Ren, a Capitã Phasma, o próprio Kimmer, tá bom, lá em The Acolyte, e obviamente o Darth Vader, o Boba Fett, na trilogia original ali, o vilão mascarado de Star Wars, né? E agora você teria mais essa tradição continuando aí, né? Mas ao mesmo tempo assim, a gente lembra que o Baylan, o Ray Stevenson em si, ele era expressivo pra um caramba. Muita gente gostou da atuação dele por causa disso. Então teria que ser muito bem feito esse papo aí para que isso funcionasse, né? Então assim, ao mesmo tempo seria bom, seria legal, seria interessante, mas também tem muito o papel do tipo do impacto do ator Ray Stevenson e também do personagem Baylan Skoll pra colocá-lo né, debaixo de uma máscara. Mas se a gente for falar aqui, fora teorias e especulações à parte também, a gente tem que dizer que a gente vai ver não mais sobre, né, não só apenas sobre a antiga Padawan de Anakin Skywalker, obviamente, como também Ezra Bridger, o Grão-Almirante Thrawn, ali reconhecendo, continuando na verdade a história ali de Star Wars Rebels, como a gente vai,
que eles voltaram de Perídia junto com as Irmãs da Noite, as que acreditavam sendo extintas, e a Sabine Wren também, que luta com seus novos poderes Jedi. É polêmico também, mas eu não acho que a Sabine deveria ter poderes da força, eu acho, né? Porque eu acho que minimiza muito o arco da personagem aqui. Eu acho que lá em Rebels ela era uma personagem completa e todas as dúvidas, receios, aflições, enfim, tudo que faz da personagem a personagem de fato, né? Ela já foi resolvido lá na animação de Star Wars Rebels. Então não precisava disso, você criar, né, um outro arco pra ela, novo confronto, só porque você pode, né? Só porque você pode não quer que você deve. Mas fora isso aí, a série até que foi bem maneira. Nos deu as Guerras Clônicas em flashback, né, em live action, lá com Hayden Christensen voltando para interpretar o papel de Anakin Skywalker, que certamente também será reprisado em uma futura temporada, ou talvez então até em futuras obras mesmo, tá bom? E nessa virada de ano, né, para esse ano aí de 2025, que eu achei muito louco, muita gente também, pobre Mando, tá? Um abraço para ele, mas ficou aí cobrindo série em Ano Novo, Natal e por aí vai, mas a gente teve Skeleton Crew, que eu fiz o review dos primeiros episódios, não tive tempo de assistir como um todo ainda, mas é mais tempo do que disposição, porque eu tô super disposto, porque eu super curti, tá bom? Eu acho que é o mais Star Wars possível de uma obra que não tenta ser Star Wars no pormenor das linhas ali, se é que isso faz sentido, tá? Ele não joga na sua cara que é alguma coisa de Star Wars, eu digo, né? É uma história de amadurecimento ali, focado como em Goonies, que a gente viu lá nos anos 80. Skeleton Crew lida com o mistério do planeta do Tesouro Perdido e do planeta perdido de Ati-Ati e suas crianças e o Jedi fora da lei, o George Nana Wood, que é interpretado ali pelo Jude Law. As métricas de audiência ali foram um pouquinho baixas, mas que pode se espalhar muito bem pelo boca a boca, assim como foi Andor. Afinal, ambas as séries vieram após uma outra conturbada, tá? Andor veio logo depois ali de Obi-Wan Kenobi, Boba Fett, e obviamente Skeleton Crew veio aí depois de The Acolyte, tá? E falando nisso, em The Acolyte, a gente se passa, também teve ano passado, se passa ali antes, 100 anos antes ali de Star Wars Ameaça Fantasma. Você tem o Wookiee Jedi, mas isso aí não segurou a galera na série, que foi a mais cara e mais mal recebida pelos fãs na história do que, pelo menos, o que eu vi por aí, tá? Todo mundo, até mesmo a Lucasfilm, finge que The Acolyte nunca aconteceu, depois de cancelar secretamente ali as próximas temporadas, depois de um rombo de 230 milhões de dólares. E eu digo 230 milhões de dólares depois das pesquisas terem saído e o orçamento final ter saído, porque antigamente a gente acreditava que eram apenas 180 milhões de dólares. Então a gente adiciona mais 50 milhões aí para esse estouro, tá? E esses 230 milhões não foram recuperados. Osha e a May, eles eram dois lados de um papelão em uma história inconsistente e sem tanto polimento, se eu admito aqui, tá? Admito também que a coreografia foi, nossa, muito boa, bem bacana, tá? O Kimi saindo por aí, dando cabeçada de Cortose, no sabre de luz Jedi, toda aquela cena ali, as pequenas reviravoltas também. Lá você construir personagens como a Jack, o Yordi também, matá-los no meio da série, deu uma sensação de perigo iminente, realmente, né? Mas as ideias boas ali de The Acolyte, você via que elas eram sombreadas por ideias muito ruins, ou execuções muito ruins no caso. E a gente sabe que quando a ideia é boa e a execução não, você sabe que, infelizmente, a série foi fadada para o fracasso, como foi Star Wars The Acolyte, tá? E por mais que a fã Leslie Headland, né, tenha feito o seu papel, eu acredito que não foi a melhor pertencimento dela, digamos assim. Acho que ela poderia ter ficado só na criativa, digamos assim, não muito mais na consultoria, sei lá, como o Dave Filoni. Você vê que ela tinha algumas inspirações, como por exemplo o planeta do Darth Plagueis, queria trazer o Darth Plagueis pro Canon, você tem Cortoses, você tem toda aquela referência à Velha República e por aí vai, mas ao mesmo tempo eu acho que são apenas ideias boas ali, rodeadas de execuções meio ruins ali, tá? Então, até hoje, Plagueis está lá naquela ilha pagando aluguel pro Kimmer, tá? Ou alguma coisa do tipo, porque ninguém sabe e eu também não sei, tá? E, claro, a gente vai falar de retorno, a gente tem que falar do Palpatine, o mestre Palpatine, pra gente dar esse insert pra próxima, porque assim como, tá? Assim como o discípulo do Plagueis, o Palpatine, de alguma forma retornou, a Sage Ventress também de alguma forma retornou lá em The Bad Batch depois de sua morte no livro Discípulo Sombrio. E eu digo assim, tá? Morte morrida que deixou muita gente sofrendo, um abraço a quem sabe quem é, mas é obviamente isso, né? Depois inventaram ali uma desculpa de temos mais histórias pra contar sobre a Sage Ventress, e particularmente assim, tá? Você deixa o fã meio doido da cabeça, porque você traz ela de volta, você não oferece explicação alguma, realmente você não fez nenhum, de alguma forma Palpatine retornou, clonagem, experimentos, somente as coisas que os Sith sabiam, nada. Você só colocou ela lá de volta como se nada tivesse acontecido, e ela desaparece e fica por isso mesmo, até a próxima HQ, livro, ou sei lá, né, o que com certeza
só será lançado daqui a alguns anos, porque a gente sabe como é que tá esse editorial e da Lucasfilm e por aí vai. E honestamente, eu não sei nem se alguém se importa, na verdade, né? Porque assim, tipo, eu duvido muito que você vá ler um livro pra dizer, nossa, eu quero ver agora porque a Sage retornou e por aí vai. Eu não tenho muito esse termômetro, entendeu? Eu acho que até você mesmo tá tipo, ok, a Sage Ventures voltou, porque foi exatamente isso que aconteceu em The Bad Batch, tá? Assim, enfim, mas eu fui muito pela tangente aqui, tá? Mas eu acho que, de qualquer forma, eu acho que, né, essa é minha opinião, como eu falei. E na minha opinião também, Dark Disciple, Discípulo Sombrio, foi escrito de uma maneira muito bacana, na verdade, de uma maneira muito brilhante. Foi feito até pela filha lá do George Lucas e tal, baseado nos arcos perdidos de The Clone Wars, depois que The Clone Wars foi recancelada ali, naquela transição Cartoon Network e Disney e por aí vai. Então eu acho que era uma história muito bacana, que tipo assim, você não precisava abrir de novo esse buraco de minhoca, digamos assim, né? Então eu acho que a magia de você deixar realmente um personagem ir embora, né? E é realmente você imaginar as infinitas possibilidades em cima de histórias que poderiam ter sido contadas, mas você não precisa agir em cima disso, sabe? Eu acho que você sabe que você explorou ele em um bom potencial, você soube a hora de parar, você sabe porque o Darth Vader é tão icônico, porque ele teve começo, meio e fim. Claro, estão fazendo algumas coisas nas HQs e por aí vai, mas é muito mais, digamos, não mainstream do que você, por exemplo, tentar fazer 6, 7, 8, 9 temporadas de uma série do Darth Vader, por exemplo, tá? Ainda mais porque também, por exemplo, você viu que tentaram mexer no Obi-Wan, tentaram mexer no Boba Fett, e essas histórias aí a gente já sabe como aconteceu, tá? A Sage Ventures à parte aqui, eu ainda não tenho um veredito formado sobre a terceira temporada de The Bad Batch, que estreou ano passado, porque eu também ainda não acompanhei, e a verdade é que eu não tenho a acompanhar, é diferente de Skeleton Crew, que na verdade Skeleton Crew eu tava curtindo, mas The Bad Batch não, tá? The Bad Batch, aquela aventurinha da semana não tava me pegando, e Omega sim, Omega não, e não sei o que, então tava muito louco, tá? Então de qualquer forma, eu acho que são ideias boas ali. Eu não cheguei naquela parte que a execução fica muito boa em The Bad Batch, mas quando The Bad Batch ele tem que brilhar, ele brilha pra valer, tá? Porque afinal, Crosshair, ele é o melhor vira-casaca possível, tá bom? A edição, tá bom? Mas quando enfrenta os dilemas reais que todo mundo se questionou em como os clones se sentiram após a Ordem 66. E o mais doido disso é que ele fez por querer. Então tá aí uma motivação muito legal do que apenas, tipo, o plot demanda, assim, a história demanda o seguinte, tá? Após a Ordem 66 aqui, o Império foi declarado e Tales of the Empire também lançou. Acredito eu que explorando o terreno para mais temporadas ou histórias desse tipo depois do sucesso que foi Tales of the Jedi, ou então o furdunço, digamos, de Tales of the Jedi, tá? Aqui eles tentam fazer basicamente a mesma coisa, uma personagem de The Clone Wars e outra que já morreu, pra gente conhecer mais sobre a história. Então a Soke Barris, Dukan e a Morgan Elsbeth. Embora os episódios do Dukan tenham sido considerados puro cinema, incluindo um encontro com seu antigo padawan, o Qui-Gon também, os episódios da Morgan em seu encontro com o Tron e os episódios da formação no pós-império ali, é algo que todo mundo se perguntou desde que Clone Wars acabou, mas eu acredito que esses dois juntos não chegam aos pés do que foi apenas os episódios do Dukan, tá? Em Tales of the Jedi. É mais uma questão de gosto, acredito eu, tá? A gente sabe que a animação ali continua refinada, né? Continua sendo refinada à medida do possível. Você vê que as prequels em si já possuem aquele estilo de animação de The Clone Wars, tá? Aquele 3D mais específico e muito bem refinado. Se for sincero ali, obviamente eu preferia que outros estilos fossem explorados em diferentes épocas de Star Wars, assim como feito em Star Wars Visions, tá? Pra gente ter um diferencial em cada época. Uma série animada aqui da Velha República em estilo novo seria muito maneiro, então pensa aí nessa possibilidade, tá? E no ano de 2024 também a gente viu mais um pouco do Hayden Christensen, o querido Anakin Skywalker, voltar a estar envolvido com Star Wars. No dia 4 de maio, o dia oficial de Star Wars, o Empire State Building mudou suas cores e projetou cenas e visuais icônicos como Darth Vader e as trincheiras da Estrela da Morte. Quando Hayden viu Anakin, ele olhou pra cima e falou: eu conheço aquele cara. É, poético esse menino, né? Mas olha só, eu também conheço outro cara aqui, que é o Darth Jar Jar, tá? Que apareceu em Lego Star Wars, reconstruiu a galáxia, enquanto a própria divisão Lego acompanhava os 25 anos de Ameaça Fantasma que também faziam, tá bom? Obviamente, Lego Star Wars lançou ali, junto com essa marca, né? Junto da parceria da divulgação do filme Star Wars Episódio 1, A Ameaça Fantasma, que, se você já entendeu aqui a história, também completa 25 anos, ou completou 25 anos ano passado, tá? O filme com mais de 2.000 efeitos visuais, sem incluir também o maior número de miniaturas utilizadas do que qualquer outro filme na história, foi o que ajudou George Lucas e os fãs também a voltarem para uma galáxia muito distante, ali depois da queda do Império.
16 anos, para ser mais exato, tá bom? Ali depois de Retorno de Jedi, em 83. Em 99 chegou George Lucas com o lançamento ali do episódio 1, que foi ainda adiado também. Tem toda uma história também da trilogia Tron ter chegado nesse meio tempo, revitalizado, dado aquele gás a mais, e ter sido lançado em uma época que, na verdade, as prequels iam lançar em 97, mas depois foi adiado para 99. Enfim, tem toda essa história aí, tá? Mas a gente não pode minimizar a contribuição do George Lucas, tá? Porque isso aí caminhava ao lado também de avanços tecnológicos imensos, tá bom? A própria, bora dizer, tá? Pixar, Photoshop, câmeras digitais, telas azuis, uso de dublês CGI e outras inúmeras coisas aqui foram que revolucionaram, continuam revolucionando também a indústria cinematográfica, assim como o primeiro Star Wars o fez, lá em 77. Lá em 77 eu falei certo, tá? Porque 2025 agora, daqui a 2 anos, Star Wars completa 50 anos, tá? Então, se você tá se sentindo velho, eu também estou me sentindo velho, porque além disso, 50 anos, a gente também tá comemorando 10 anos de Star Wars Rebels também, tá? Que pra mim é uma das melhores obras de Star Wars, outro puro cinema. E a opinião aqui, polêmica, devo dizer, mas a minha opinião, eu ainda acho a série bem melhor do que The Clone Wars, e bem melhor de acompanhar do The Clone Wars, sério mesmo, tá? A série ela é menor, tem um arco mais limitado do que a abrangência das Guerras Clônicas, e foca muito na história do Ezra Bridger ali, a tripulação fantasma, enquanto eles lutam né, pra trazer a justiça pra galáxia, lutam contra o Império, e criam alianças que serão utilizadas durante os filmes da saga. Ele é um tecido muito conectivo, muito maneiro mesmo, sem precisar jogar na cara dos espectadores os detalhes sutis ali que compõem a história e te fazem apreciar a conexão com a saga. E eu acho que o crescimento do Ezra para uma criança de ruas, de Lothal, a um Jedi que faz o sacrifício final, é o ponto alto da história. E de ruas também, que Vez de Star Wars Outlaws entende. Olha, eu adepto aqui de Pazak, como vocês viram nas minhas gameplays de KOTOR, como vocês sabem, na hora que eu consegui jogar Sabak, eu fiquei totalmente perdido ali no mundo de Star Wars Outlaws, porque eu queria jogar só aquilo o dia todo. Star Wars Outlaws, ele acerta em muitas coisas no mundo aberto, as pequenas sensações ali que fazem jus à criação de mundo aberto prometido pela Ubisoft, mas ao mesmo tempo peca em coisas maiores que honestamente me fizeram abrir a boca de sono até eu chegar nas melhores partes, tá bom? O combate não é lá essas coisas, a gameplay não é lá essas coisas, a protagonista também não é lá essas coisas, e a história é um pouco mais básica do que deveria ser, tá? Star Wars Outlaws aqui, até não só sou eu falando, né? Ele ainda tá sendo atualizado, consertando muitas coisas dos quais os fãs reclamaram, e até a Ubisoft viu depois que era um pouco polêmico também, mas o estrago já foi feito, porque ela mesma admitiu que o jogo vendeu mal e muito abaixo do que esperado. Era um rombo muito grande que a própria Ubisoft não esperava e não queria. Embora sendo um jogo somente ok, por vários padrões, digamos assim, a Ubisoft precisava de muito mais do que isso para deixar sua marca na franquia de Star Wars. E falando em marca aqui, 9 de setembro de 2024, a gente sabe que foi quando a gente perdeu o James Earl Jones, a voz do Darth Vader, em 80% ali das produções de Star Wars, ou até menos, tá? Mas obviamente 100% dos filmes e das animações. De acordo com a Vanity Fair, lá em 2022, o James Earl Jones autorizou o uso de IA, inteligência artificial, junto com sua voz para a posterioridade. Então, cá entre nós aqui, o que é que você acha disso, tá? Você preferia outra voz, como o Darth Vader daqui pra frente? Você preferiria só o James Earl Jones? I find your lack of faith disturbing. Mas lembrando que o James Earl Jones também, ele não foi o único a fazer o Darth Vader em Star Wars, como eu falei, tá? A gente lembra de Rebel Assault 2, que tinha o Darth Vader, não foi James Earl Jones que fez, a X-Wing e por aí vai, tá? Muitos outros jogos aí e obras que não foram o James Earl Jones que fizeram, então eu não sei necessariamente se precisa você não se preocupar em fazer um recasting, porque uma voz definitiva de Darth Vader pros filmes a gente temos, mas outros atores também conseguem fazer isso, tá? E obviamente a gente sabe que fora Vader, o que torna Star Wars tão icônico, mas tão icônico quando a gente conhece hoje, é o John Williams, que eu não deixo de recomendar aqui o documentário Music by John Williams, que lançou ano passado, que inexplicavelmente mesmo foi divulgado com fotos preto e branco, parecendo que era um memorial pro John Williams, entendeu? Só pra assustar todo mundo. Fala sério, né? Mas o documentário em si, ele conta com filmagens de bastidores do Steven Spielberg e a trajetória do maestro da saga ao longo das suas várias contribuições pro mercado cinematográfico, tá bom? E a indústria cinematográfica, até as composições musicais. A gente tem Superman, Jurassic Park, Indiana Jones, Star Wars, Harry Potter, e eu poderia continuar aqui o dia todo, tá? Mas acho que você já entendeu o recado. Assiste lá, Music by John Williams.
E é isso. Se você achou que eu ia terminar essa retrospectiva sem falar de livros e HQs, então você acertou, tá? Então se inscreve no canal, deixa o like... Não, tô brincando. Ano passado aqui foi um marco legal para as HQs e livros. Porque é o seguinte, tá? As HQs de Star Wars finalmente saíram ali do pós episódio 5, Império Contra-Ataca. A gente tem o filme, episódio 6, Retorno de Jedi. E agora, ou seja, a gente só tá focando nas histórias a partir de agora, no pós episódio 6. E adivinha só... Esse ano, 2025, Star Wars Episódio 7, O Despertar da Força, faz 10 anos. E o que é que tem 10 anos ali também? Obviamente toda a consequência da Batalha de Jakku, a Rey, não sei o que e tal. Então assim, a gente tá oficialmente aqui nas HQs, nessas obras de Darth Vader, de Star Wars principal, a linha principal nas HQs. A gente tá oficialmente aí na Batalha de Jakku, tá? Então aproveitando aí esses 10 anos que Despertar da Força está fazendo. A Alta República também tá aí firme e forte para quem quer acompanhar com os personagens marcantes, como Reef Silas, Avar Kriss e Elzar Mann, mesmo com a falta de sucesso de The Acolyte. Mas agora é sério, agora acabou, tá? Se você curtiu essa retrospectiva aí, me conta aí na verdade o que é que você tá ansioso para não só 2025, mas sim para o futuro da saga Star Wars, as coisas que eu falei aqui que foram anunciadas, tá bom? Segunda temporada de Ahsoka, talvez uma segunda temporada de Skeleton Crew, ou então até talvez, bora ver se o jogo de KOTOR sai finalmente, tá? Esse remake de KOTOR aí pela Spire. Enfim, é como eu diria aqui no Império, uma vida longa Imperador, até a próxima, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like, ativar as notificações para você não perder mais vídeos como esse. Eu vou me embora porque honestamente, essa retrospectiva aqui, caramba, viu, me deu muita coisa para acompanhar e eu acho que eu vou ali terminar, pelo menos, de assistir Skeleton Crew, tá bom? É isso, uma vida longa e próspera para todo mundo nesse 2025 aqui para Star Wars. Long live